Começamos hoje a nossa pauta em saber como é que os estresses eles se diferenciam. Tudo tem nome e sobrenome e tudo tem uma causa. Até 20 anos atrás, nós da área médica, entendíamos que o estresse era simplesmente psicológico, emocional e que era algo, até uma frescura de uma pessoa que aconteceu um momento na vida dela. Hoje não. Hoje a gente entende o estresse pelo menos sendo dividido em 7 tipos de estresse, onde, claro, você pode ter os 7, você pode ter 6, 4, 2, e quanto menos estresse, tipos de estresse eu tenho, mais saudável eu fico, mais uma sensação de felicidade e plenitude eu consigo ter no meu dia a dia. Porque, gente, problemas todos nós vamos ter diariamente, mas esses problemas podem vir de uma forma suave ou de uma forma pesada. E é óbvio que quando eu tenho alguma dor, a dor, mesmo que você deseje olhar numa lua linda, com dor ninguém vai conseguir contemplar essa lua linda. Então é por isso que entender o processo, como é que ele acontece, começou por esse de hoje, que é o estresse inflamatório. O estresse inflamatório, ele abre a gama dos 7 tipos de estresse, aonde, se você está pegando esse vídeo pela primeira vez, eu oriento que olhe aqui no nosso link e assista esse vídeo, que é a base da formação dos 7 tipos de estresse. E se colocar perante ele vai ser um diferencial na sua vida, porque depender de remédios e depender de médicos não é a nossa opção. A dor é sua, é você quem sofre, e não é simplesmente um anti-inflamatório ou um remedinho crônico que vai fazer com que você mude a sua qualidade de vida diária. E nós falamos de estresse inflamatório englobando basicamente todas as doenças articuladas, das articulações, seja de uma artrose, de uma artrite, de uma doença reumática, de uma simples joanete, e a gente fala da joanete como sendo algo genético, jamais genético, porque se você não nasceu bebê, criança com uma joanete, desenvolver uma joanete é da genética? Não. O fato do seu avô ter uma joanete não significa que você vai ter. Entender esse processo inflamatório é o que vai ocasionar a deformação dessa articulação, seja como artrite, como artrose ou como a joanete. Todos são derivados de um estresse inflamatório base, onde a base da doença está numa agressão aguda ou crônica. E vocês vão entender no decorrer desse vídeo todo. Aí nós também temos as alergias. Seja uma alergia de dermatite, seja uma urticária, uma acne, todas essas lesões de pele e pulmonar, elas são parentes, né? Normalmente uma pessoa que tem uma asma, uma bronquite, um processo de rinite, ela também tem uma lesão de pele, porque são órgãos que se comunicam e são órgãos que excretam toxinas. Nós trabalhamos no mesmo ambiente, então o estresse em pauta vem com esse objetivo de chegar até o seu conhecimento, até o seu entendimento, para te convencer através de processos de eu entendo que eu estou errando nesse alimento, nesse meu, não só no alimento, mas no meu ambiente em que eu trabalho, para eu poder melhorar e neutralizar o máximo possível. Estresse em pauta, ele vem com esse objetivo, entender a causa e mudar. Nós vamos, nesse estresse inflamatório, dividir o vídeo em 2 partes. Exatamente por quê? Porque a intensidade de informação com que vocês estão tendo do que os disparadores, o que causa o estresse inflamatório crônico e quais vão ser as consequências, ela se torna muito importante que vocês entendam. Então é por esse motivo que nós vamos desmembrar o vídeo em 2 etapas. Essa é a primeira parte. Estresse em pauta, a nossa nova websérie, onde o nosso objetivo aqui com vocês é que a gente entenda a complexidade do estresse, porque como tema, falar simplesmente estresse é uma palavra que todos nós sentimos de alguma forma, muitas vezes nós não conseguimos definir o que é, mas em relação ao corpo,
Esse é o nosso objetivo, fazer com que você entenda que a matriz, que o drive de todo problema que acaba ocasionando no corpo, ela não começa na célula, mas sim ela começa nas nossas energias e não, nenhuma defesa que está fora do nosso alcance. Às vezes a gente acha isso. Você que está assistindo esse vídeo, eu parei para mostrar para vocês um QR Code que será a nossa oportunidade de um evento presencial. Sim, presencial. E ó, se você já preencheu, fique tranquilo, a nossa equipe entrará em contato. Às vezes a gente pensa, tá, mas se é um trauma psicológico, eu não tenho como resolver. Nós temos como resolver, mas como o estresse não é apenas em relação ao trauma psicológico, ele tem envolto dele vários outros tipos de estresse, onde eles se intercalam, como nós sempre falamos para vocês assistirem o vídeo inicial, porque o vídeo inicial ele engloba os nossos 3 sistemas nervosos e como esses sistemas se interligam entre si. Então, no vídeo de hoje nós falaremos sobre estresse inflamatório. De uma maneira básica, para nós entendermos que isso é o nosso campo elétrico também, o nosso campo eletromagnético, que a gente desenhou no primeiro vídeo, onde eu, como ser humano, né, tenho um campo eletromagnético, energia elétrica, física, e tudo que eu emanar vai voltar. A toda ação existe uma reação. Quando a gente entende isso, nós colocamos aqui que o estresse inflamatório, todo o processo inflamatório, ele começa a partir de um agressor. Quando eu agrido o meu corpo, o nosso sistema imune, a nossa defesa imune vai reagir contra esse agressor. E desse modo, nós vamos ter uma resposta a toda ação de agressão. Eu tenho uma reação no nosso organismo. Vocês precisam se pensar enquanto um indivíduo, mas cada indivíduo ele é composto por várias células. Então, gente, isso faz parte, né? Eu posso dar um chute numa bola contra a parede e essa bola vai voltar para mim. Esse é o nosso sistema orgânico funcionando. Então, quando eu falo em agressores, nós vamos ter nos vários outros vídeos falando sobre os diversos outros tipos de agressores. Mas de uma maneira básica, nós temos o exógenos, o que vem de fora, e toxinas, né? Toxinas são venenos que vêm de fora e venenos que vêm do próprio corpo. Toxinas externas, uma picada de inseto ativa o sistema imune que vai ter uma reação. Inflamação, né? São 5 sinais flogísticos, que é aquela vermelhidão, aquele dor, inchaço e depois a perda da função do órgão, você para de sentir ou sente muita coceira. Quer dizer, essas reações nós podemos ter com uma simples picada de inseto, uma picada de pernilongo, uma picada de abelha. Eu sinto muito essa coisa de picada de abelha. E uma infecção bacteriana que se resolve tranquilamente, mas ela pode vir de forma endógena. Quer dizer, o fato da gente ter uma alimentação ruim que vai alimentar as bactérias ruins do nosso intestino, aí a gente chama de disbiose intestinal, porque a gente tem uma população de bacterianas no nosso intestino, chamado microbioma, que essa população ela pode ser alimentada com alimentos da terra, os alimentos ditos de Deus, né, as comidas de verdade, ou a gente pode alimentar as bactérias ditas ruins, bactérias, fungos, vírus e parasitas, aonde eles vão acabar liberando substâncias que nós chamamos de LPS, lipopolissacarídeos, que vai acabar ocasionando um outro tipo de reação inflamatória, uma reação imune. Então, toda vez que a gente falar essa palavra aqui, inflamação, é um primeiro aporte da nossa defesa imune perante o agressor. Doutora, a resposta a esse agressor, ela depende simplesmente do meu organismo
ou depende dos fatores externos que vão estar me agredindo? Interessante. Se eu for picada por um pernilongo e você também, o que vai diferir os resultados, as respostas? Vai ser a quantidade de açúcar que eu tenho nesse sangue, então meu estado de glicêmico, e também a quantidade de oxigênio que eu tenha. Quer dizer, quanto mais oxigênio, quanto menos açúcar eu tenho no meu sangue, melhor vai ser a minha resposta a esse fator agressor. Sequência da nossa agressão vem a resposta imune. Aonde acontece essa resposta imune? Ela acontece num tecido chamado tecido conjuntivo vascularizado, conhecido como endotélio. Endotélio. Eu fiz um desenho aqui só para vocês entenderem mais ou menos como é que ele funcionaria, tá bom? Mas é claro, uma forma muito lúdica de pensar. Eu coloquei a corrente sanguínea, o sangue, os vasos, né, as artérias que permeia, que corre todos os nossos órgãos, como o útero, o coração, o pâncreas, os músculos. Uma maneira de vocês verem. Aonde está esse endotélio, doutora? O endotélio é o nosso maior órgão do corpo. É considerado um órgão porque ele produz, ele secreta e ele transforma substâncias. Ele é a interface, ele fica entre os vasos sanguíneos e o tecido do órgão. É nessa região chamada de endotélio que acontece as nossas respostas de imune, de defesa contra esse agressor. Então, olha, no nosso sangue nós vamos ter neutrófilos, monócitos, linfócitos, eosinófilos, basófilos, plaquetas. Esses constituintes, eles estão no seu hemograma, naquela parte chamada leucograma, a parte branca. E essas substâncias vão reagir com as substâncias presentes, né, os defensores presentes do nosso endotélio, chamados mastócitos, os macrófagos que residem lá, fibroblastos e os linfócitos eventuais, quer dizer, eles não residem, mas eles podem estar presentes aqui. Então, olha como Deus é perfeito na sua criação. Toda vez que nós agredimos, né, seja na pele ou seja pelo intestino, nós vamos ter a defesa saindo do vaso sanguíneo e encontrando essa região endotelial. E é nesse endotélio, nesse tecido conjuntivo vascularizado, que irão acontecer todos os processos inflamatórios que vai acabar ocasionando uma reação aguda ou uma reação crônica, e a crônica se perpetuada por um agressor dia a dia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, nós vamos ter as doenças. Aqui surgem as nossas doenças. A pergunta que vem sempre, doutora, por que o meu corpo ele coça em momentos, de repente ele tem uma coceira, ou ele começa a ter lesões de pele, ele incha, os meus tornozelos incha, no final da tarde a minha barriga está estufada, como ela não está de manhã. Quer dizer, essa explicação em relação à agressão e o endotélio, o tecido conjuntivo vascularizado, que está, né, na proteção do que está entrando em contato com o nosso tecido, com o nosso sangue, aí vai estar as nossas reações. Para entender então o estresse inflamatório, a gente precisa entender que essa linha de raciocínio, onde a reação aguda, ela é a menos importante aqui, porque o corpo vai se resolver em horas e até no máximo 2 dias. Entraria também um exemplo, uma queimadura, tá? Uma queimadura por água quente, por óleo. Então, claro, tudo dependendo do seu grau. Mas ele vem de uma forma aguda, onde os processos inflamatórios vão acontecer para sua resolução. Normalmente ele leva para a cicatrização, para o reparo, quer dizer, deu certo. O nosso problema maior aqui é enquanto reação crônica. Então, estudar estresse inflamatório é estudar essa reação crônica que acontece pelos agressores
de serem de uma forma crônica. Nosso desafio de hoje será pegar as receitas de bolos, tortas, o que você quiser. Substituir simplesmente a farinha de trigo por um mix de farinha sem glúten. Esse será o desafio de hoje. Você verá como a receita fica ótima simplesmente mudando a farinha. Estresse em pauta. Compreenda o que causa e mude.